Com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, onde foi feita a leitura oficial. Glória a Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 1, amém? Vamos ficar de pé, irmão, reverência à palavra do Senhor. Sei que os irmãos estão cansados. Todos encontraram, amém? Glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém? Podem sentar, irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, já quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar, Senhor, com esta oportunidade, Deus, de pregar a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar o coração, Senhor, de todos que aqui estão, Senhor, porque Tu, Senhor, conhece e sabe, Senhor, que cada um necessita, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diga para o irmão que está do seu lado, quem te convidou, te conhece. Acho que pode ser melhor, né? Abra um sorriso bem bonito para ele e diga, quem te convidou, te conhece. Irmãos, quando nós falamos de convite, nós podemos observar que existe, né, vários tipos de convite. Mas nós hoje vamos falar de um convite que não foi feito não pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Amém? No texto onde que nós lemos, vamos ver a história de um homem chamado Zaqueu, que o texto deixa bem claro, que não era um homem qualquer. Ele descreve a sua profissão e descreve o seu cargo oficial na sua profissão, e ele ainda diz que ele é muito rico. É importante nós lembrarmos que quem estava passando por Jericó não era outro senão o próprio Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, e eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor falará com você, conforme falou comigo quando nós estávamos meditando nessa poderosa palavra. Irmão, Zaqueu, ele como chefe dos publicanos, nós podemos observar que nem tudo, irmão, que nós temos, nos traz felicidade. Nem tudo aquilo que nós buscamos, corremos atrás, vai nos trazer felicidade. Nem tudo aquilo que eu e você dedicamos a nossa vida em buscar, vai nos completar por inteiro. O texto vai dizer que um belo dia Zaqueu, parece que nós podemos conjecturar a situação. Zaqueu de manhã acordou bem cedo, como todo dia, para poder trabalhar, e como todos nós fazemos, que somos pais e mães de família. Nós acordamos cedo, tomamos banho, preparamos o nosso café, tomamos o café e vamos trabalhar. Mas naquele dia Zaqueu tinha alguma coisa diferente na vida dele, como hoje você está aqui, e Deus, Ele quer falar com você, como Ele falou comigo, que Ele tem algo novo para a nossa vida. Amém? Naquele dia Zaqueu, ele acordou bem cedo, tomou um banho, mas parecia que a água que estava correndo sobre o seu corpo não estava lhe limpando por completo. Zaqueu, ele depois de tomar o banho, se enxugou, foi no seu guarda-roupa, olhou o seu guarda-roupa e tinha as melhores roupas, os melhores tecidos que o seu dinheiro poderia comprar e que ele poderia obter. Mas ele vestiu aquela roupa bem cedo, e o linho que outra hora massageava o seu corpo, que trazia uma alegria, que trazia algo de satisfação para ele, o linho não fazia mais o mesmo sentido. Zaqueu agora ele vai tomar o café da manhã, e sobre a sua mesa, quem foi alguma vez já viajou
ou foi a algum restaurante, ou foi para alguma pousada, tem aquele café da manhã preparado, tem de tudo, tem pão, tem café, tem leite. Na mesa de Zaqueu tinha tudo naquele dia. Não lhe faltava nada, desde da manteiga ao pão, a coisa mais preciosa que poderia ter no café da manhã, Zaqueu ele tinha. Mas ele tomou o café da manhã e não saciou a sua fome. Não trouxe mais uma satisfação estar sentado à mesa naquele dia, porque ele estava sentindo falta de algo. Zaqueu ele saiu de manhã, pegou o seu carro ou sua carruagem, eu não sei, mas para sair para o seu trabalho, e não tinha mais a mesma importância aquele veículo. Zaqueu ele tinha as suas riquezas, tinha o seu ouro, tinha a sua prata, e nem mesmo o ouro, a prata, nem mesmo as pedras preciosas que Zaqueu tinha no seu cofre, não estava trazendo mais alegria para a sua vida. Porque Zaqueu, irmão, ele é como nós, eu e você. Zaqueu, ele decidiu viver uma vida de trabalho, de labuta, para que pudesse trazer uma vida melhor para a sua família, para a sua casa. Mas o texto vai dizer que Zaqueu, em meio ao processo, ele se perdeu. Zaqueu, ele começou a roubar e defraudar, tirar mais do que devia de quem necessitava. Irmãos, comigo e com você, às vezes, estão sendo tirado alguma coisa e nós não estamos percebendo. Aquele adversário da nossa alma, ele está às vezes tirando o tempo que eu e você podíamos estar na casa do Senhor e nós não estamos percebendo. Às vezes ele está tirando a proximidade entre o pai e o filho e nós não estamos percebendo que está sendo tirado. Às vezes está sendo tirado a aproximação entre o marido e a esposa e nós não estamos percebendo. Nós não estamos compreendendo ainda. Nós não estamos desenxergando aquilo que está bem destacado em frente aos nossos olhos. Está estampado. Mas às vezes não conseguimos enxergar porque a nossa visão está em direção a outra coisa. A nossa visão ela tem que estar focada em Deus e na nossa família. Em Deus, porque Ele é a nossa coluna, é o nosso sustento, é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Na família, porque a família foi o primeiro desejo que Deus ele teve para a humanidade, constituir a família. Em todo instante, o inimigo ele vai tentar destruir o projeto de Deus na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, no teu negócio, nos teus desejos para o teu futuro. O inimigo vai querer atrapalhar. E às vezes, irmão, não é da maneira que eu acho que ele vai atrapalhar. Às vezes ele vem na surdina. Ele começa a implantar algo que vai despertar o desejo do meu coração, o desejo dos meus olhos, e eu pensando que estou fazendo certo, mas estou caminhando em uma direção errada. Zaqueu, ele era um homem qualquer, mas quando começou a sua história, quando ele começou a trabalhar como publicano, como cobrador de impostos, ele foi um homem que se destacou entre os outros. Por quê, irmão? Porque quem mais arrecadava se destacaria mais. Então é por isso que Zaqueu ele começou a roubar. Zaqueu ele começou a defraudar as outras pessoas, começou a tirar mais do que poderia, e logo ele subiu de função e foi reconhecido por aqueles que o tinham colocado no seu cargo. Mas olha o que é que acontece. Zaqueu ele trabalhava para o Império Romano naquela época, e Zaqueu ele era judeu, ele estava cobrando a sua própria origem, ele estava roubando a sua própria nação, ele estava tirando dos seus irmãos, ele estava tirando daqueles que comungavam a mesma doutrina, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, aqueles que estavam juntamente com ele. Por causa de quê? Por causa que ele queria chegar aonde o seu pensamento, o seu desejo, o seu coração estava direcionado. É por isso que nós que somos cristãos, ou você que é pai ou é mãe, nós devemos sempre ter visão de águia.
Porque a visão de águia ela é muito interessante, irmão. Ela não enxerga somente aquilo que está diante aos seus olhos, ela enxerga muito mais além. Ela vai além daquilo que eu e você podemos imaginar. Ela vai enxergar coisas que estão a quilômetros de distância. Para quê, irmão? Por que a águia ela consegue enxergar assim? Porque assim ela vai ver se tem algum predador que vai poder feri-la, que vai poder fazer algo contra ela. E às vezes nós estamos com tanta sede, estamos tão focados em algo, irmão, que acabamos esquecendo de ter essa visão. Esquecemos essa visão e começamos a trilhar um caminho e de repente estamos já trilhando por outro caminho, mas acreditamos piamente que ainda estamos caminhando naquele caminho que tínhamos começado. É por isso que existe um ditado popular, que o pior cego não é aquele que não enxerga, mas sim aquele que enxerga, mas não quer ver. Porque ele vê que está caminhando em direção ao precipício, mas mesmo assim, porque algo está ali trazendo alegria momentânea, ou algo está ali trazendo um prazer momentâneo, ele quer continuar caminhando em direção ao precipício. Porque ele acha que quando chegar lá, mesmo ele sabendo que tem um precipício, ele vai ter força suficiente para ultrapassar as dificuldades. É aí, irmão, aonde nós nos estribamos. É aí aonde nós nos arrebentamos. Porque a Bíblia vai dizer que se nós confiarmos nas nossas próprias forças, nós vamos fraquejar e vamos falhar. Entenda bem, Zaqueu, ele desejava o melhor para sua casa, como eu e você deseja o melhor para sua casa. Nós desejamos, entenda, que aquilo que Zaqueu estava bem cedo, acordando, se levantando para trabalhar, é o que nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós vencemos um leão, vencemos um urso, para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Para que não haja a necessidade de nossos filhos ou as nossas filhas olhar para mim, para você e dizer assim: pai, me dá o pão, e você não ter condições de dar o pão. É por isso que muitas das vezes você se acorda cedo, sai bem cedo, às vezes pela madrugada, irmão Ivanildo, e volta tarde da noite para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Mas será que isso vai trazer uma satisfação para a nossa vida quando? Porque parece que vira um ciclo vicioso. Quanto mais você busca por algo, mais você quer, mais você deseja. E será se este algo está te levando mais perto de Deus ou está te afastando de Deus? Zaqueu, ele conhecia, com certeza ele conhecia a palavra, porque todo judeu conhecia a Torá, conhecia os mandamentos. Mas olha o que é que acontece, Zaqueu, ele se distancia, ele perde um pedaço da sua origem. Ele perde em meio ao desejo de conseguir algo. Mas neste dia, aquele que convidou Zaqueu nesta noite, ele também te convidou desde quando você saiu da tua casa nesta noite. O Espírito Santo, ele diz assim: ei, hoje eu quero falar com você em particular. Entenda bem, ele não te convidou aleatoriamente não, ele foi passando e convidou alguém, não, ele te conhece pelo teu nome, ele sabe quem você é e sabe o que você precisa e o que você necessita. Quando você vai convidar alguém para alguma coisa, você não convida uma pessoa estranha, você conhece a pessoa, você tem intimidade com a pessoa, ela vai te convidar porque ela quer você perto dela. Ela quer que você desfrute a mesma coisa que ela vai desfrutar. Ela quer que você se alegre no momento de alegria dela. E olha o que é que acontece naquele dia.
Zaqueu, nada mais lhe fazia sentido, nada mais lhe traz alegria. Quantos homens não chegam a este patamar como Zaqueu ele chegou? Quantos homens não chegam, ou mulheres chegam a este patamar de dizer que tem tudo, tem carro, tem casa, tem uma família, tem tudo o que ele desejou, mas chegou um dia que este homem ou esta mulher, ou alguns de nós que estamos aqui, dizemos assim: eu estou sentindo um vazio dentro de mim, e eu não sei como completar este vazio, e muitos até entram em estado de depressão, tentam tirar sua própria vida, porque não conseguem completar este vazio, e muitos se entregam às drogas, muitos se entregam à prostituição, muitos se entregam a várias outras coisas, procurando completar este vazio, mas não sabe eles que só quem completa este vazio já morreu na cruz do Calvário, mas ele também ressuscitou e está aqui nesta noite. Só ele pode completar este vazio dentro de mim e de você. Não é o namorado, não é a esposa, não é o filho, só ele pode completar isso. Não é o melhor emprego, não é a melhor roupa, não é o melhor carro, mas somente o Senhor pode completar aquilo que falta dentro de você. Só o Senhor, Ele te conhece intimamente. Enquanto muitos te olham e te vê a tua aparência, vê o teu físico, e que às vezes você está sorrindo, que às vezes você está com um semblante bonito, mas por dentro de você está vazio, e você está chorando e buscando algo para poder completar, e você não está conseguindo. Aí você se pergunta: por que fulano passa por dificuldade, passa por luta, passa por tribulação, mas eu não vejo a vida dele vazia, eu vejo a vida dele completa, porque por onde ele vai, por onde ele pisa, ele está sorrindo, está alegre, e nada o aflige, nada o pressiona, nada o coloca sobre a parede. E quando ele chega assim, logo ele tem uma solução para o seu problema. Porque, irmão, a vida de Zaqueu, ela não era uma vida fácil. Você imagina aí comigo, ele era judeu, estava roubando seu povo, mas era bem querido pelos romanos, mas os romanos não eram queridos pelos judeus, porque era uma nação que estava fazendo eles praticamente de escravos, estava usurpando algo deles. Agora Zaqueu, ele é próximo deles. Zaqueu, ele sai de casa e o seu vizinho, lá vai. Como tem um ditado popular, né, que o pessoal quando trabalha e baba o patrão, o pessoal, lá vai o baba-ovo, né? O pessoal diz assim, começa a fazer chacota com Zaqueu. Começa a fazer aquilo que o seu coração se entristece. E pela raiva, olha que a raiva é perigosa, irmão. Talvez Zaqueu, ele com raiva da sua própria origem, irmão Marcelo, começou a roubar mais do que ele roubava. Começou a pesar a mão mais do que ele pesava. Entenda, este homem, agora neste dia, a Bíblia diz que Jesus está passando por Jericó. Se nós formos ver todas as passagens que nós vemos que Jesus ele esteve em Jericó, nós vamos ver o cego de Jericó ali no meio do caminho, Jesus ele fazendo um milagre na vida do cego de Jericó. Nós vamos entender algo, que Zaqueu ele não saiu lá aleatoriamente de casa, ele queria ver Jesus. A Bíblia é bem clara, deixa destacado, e Zaqueu ele queria ver quem era Jesus. Se ele queria ver quem era Jesus, era porque algo despertou curiosidade nele. Mas será, irmão, que foi somente as informações que Zaqueu ele adquiriu, que Jesus estava em Jericó, que Jesus ele era o Messias, que Jesus ele curava, que Jesus ele libertava, que Jesus ele podia fazer algo extraordinário na vida de qualquer um? Entenda bem, Jesus em outra feita, Jesus ele está passando, e tem outro fariseu,
outro cobrador de impostos chamado Levi, que é chamado Mateus, estava lá reunido, e a Bíblia diz que Jesus ele faz um convite, ele só apenas diz assim: Mateus, segue-me. Jesus convidou Mateus, e Mateus ele deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus ele também te faz esse convite todos os dias. Ei, não importa a tribulação, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa os vendavais que vêm, não importa o que está acontecendo, não importa quem está se levantando, apenas vem, segue-me. Mas aí, entenda bem, talvez venha na mente depois de Mateus caminhando com Jesus, mas por que Jesus me quer? Por que Jesus ele me quer perante ele? Por que Jesus ele me quer perto dele? Por que ele me convidou? Se eu sou cobrador de impostos, se eu sou pecador, eu não presto, eu não tenho o que dar em troca dele. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é tudo de bom e eu sou tudo de ruim. Por que ele me quer perto dele? Por quê? E muitas das vezes, irmão, tem muita gente pensando como talvez Mateus pensou, quando Jesus faz o convite: eu não vou lá porque alguém vai olhar para mim com um olhar diferente, não, eu não vou lá porque vão dizer que agora eu sou crente, eu sou besta. E muita da gente às vezes fica pensando várias coisas, maquinando várias coisas na sua mente, e cada vez que você maquina isso, cada vez que você pensa isso, é o inimigo querendo te afastar mais do propósito de Deus que ele tem preparado para a tua vida. Porque o propósito de Deus que ele preparou para a tua vida foi que você seguisse, disse assim: segue-me, não te preocupa com nada, só apenas segue-me, porque de tudo eu vou te dar. Ele não vai deixar faltar o pão, ele não vai deixar faltar a roupa, ele não vai deixar faltar o perfume, ele não vai deixar faltar o transporte, em tudo ele vai te dar. Mas entenda bem, às vezes nós estamos caminhando em direção ao propósito de Deus. Aí eu me lembro que outra pessoa fez o convite, mas um convite diferente. Eu me lembro que quando Ananias ele se levantou e foi reerguer os muros de Jerusalém, Ananias ele estava no propósito de Deus, Ananias ele estava na direção de Deus, Ananias ele subiu numa escada, estava consertando os muros, ele estava restaurando os muros, mas chegou perto dele Sambalate e Tobias e disse assim: Ananias, ei Ananias, desce aqui. Fez um convite, desce. E Ananias: não, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou ocupado nas coisas de Deus. Porque às vezes, irmão, vão nos fazer convite, mas tem algo preparado para nos prejudicar. Quando alguém nos convida a participar daquilo que não está em Deus, é alguma coisa para nos afetar o nosso espiritual, afetar a nossa casa, afetar o nosso casamento, afetar a nossa vida, afetar a nossa família, afetar a nossa estrutura. Entenda bem, às vezes o mundo está te convidando, está querendo que você desça, que você largue aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E muitas das vezes você até deseja em continuar a caminhada com Cristo, mas o que está te chamando é tão atrativo, te chama tanto, que às vezes você cede. Mas olha o que é que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega debaixo da figueira brava, ele olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Entenda bem, quem está te chamando não é alguém distante, não é alguém que não te conhece, não é alguém que nunca te viu, é alguém que te conhece desde antes de tu ser formado, é alguém que te conhece no teu íntimo, é alguém que sabe todas as lutas que você passa, é alguém que sabe quando você está ajoelhado na tua rede ou na tua cama, no teu quarto, quando você está desabafando com ele, ele te conhece, ele está te chamando: ei, desce no particular. Entenda bem, Zaqueu, quando ele sai de casa, ele estava querendo ver Jesus. É como eu e você.
vamos encontrar dificuldades para poder se aproximar de Jesus. A primeira dificuldade que nós encontramos é com nós mesmos. Hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu vou para a igreja. E o Espírito Santo está querendo que você venha, e o inimigo está botando empecilhos para que você não venha. Porque ele sabe, se você vir em Deus, ele revelará coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele sabe que se você vir, você será restaurado, aquela dificuldade, aquele problema que está te assolando. Ele sabe que você receberá uma palavra de Deus e que tirará você da direção errada e te porá na direção certa novamente. Entenda bem. Zaqueu, ele tem esse questionamento bem cedo. E quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele vê uma multidão. Às vezes, a multidão não é para nos aproximar. Às vezes, a multidão é para nos barrar. Às vezes, a multidão não é para que eu e você possamos nos achegar mais, Anderson, perto de Deus. Às vezes, a multidão é para olhar para mim e para você e dizer: você não tem como ultrapassar, você não tem como passar, você não tem como chegar até lá, você é pequeno demais, você não tem estatura, você não consegue ver por cima, você não consegue ver por baixo, não tem como você se aproximar dele. Porque o homem vai olhar e vai dizer tuas fragilidades, mas o Senhor, Ele não está preocupado com as tuas fragilidades, o Senhor não está preocupado com o que você pode ou não oferecer, Ele só quer mente que você venha, Ele só apenas está te fazendo convite, entenda? Parece que eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela viu uma multidão, ela estava debilitada, ela olhou por cima e disse assim: eu não consigo ir por cima, porque eu estou muito fraca, eu estou muito debilitada, eu não tenho como atravessar essa multidão, e tem muita gente se apertando aí, não tem como eu passar, não tem como eu chegar, mas não importa se não dá para ir por cima, não importa se não dá para ir por caminhando, mas o importante é chegar lá, nem que eu vá se arrastejando, nem que alguém pise no meu pé, nem que alguém pise na minha mão, mas o importante é chegar lá. Porque o importante, irmão, é tocar na orla. O importante é chegar perto. Porque quem chega perto de Jesus, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. O centurião chegou perto de Jesus, irmão Anderson. O centurião, ele era um homem que tinha poder, que tinha soldados ao seu comando, e quando ele chega perto de Jesus, a humildade de Jesus parece que brota no coração dele e diz assim: ei, da mesma forma que eu dou ordem aos meus soldados, que eu dou ordem para ele ir para a direita ou para a esquerda, eu tenho certeza que se o Senhor apenas der uma palavra sequer, eu sei que o meu servo lá na minha casa será curado. Ei, às vezes Deus não está querendo nem que você faça muito não, apenas que você chegue perto e diga assim: Senhor, eu sei, Senhor, que lá onde Ele está, o Senhor pode enviar algo, o Senhor pode enviar um anjo, o Senhor pode ir pessoalmente e pode fazer um milagre. Entenda bem, às vezes somos eu e você que estamos construindo não um alicerce, não uma torre, não uma coluna, mas às vezes estamos construindo paredes e tampando aquilo que Deus tem projetado sobre a nossa vida. Entenda bem, Zaqueu, quando ele encontrou a multidão, ele: vixe, não dá para ir, eu sou pequeno e o povo não gosta de mim não, porque está cheio de judeu rodeado de Jesus, se eu passar eu vou ser lixado. Zaqueu disse assim: eu não posso passar, não tem como eu ir, e aí, como é que eu faço? Mas eu quero ver Jesus, eu não sei o que é que está acontecendo, irmão, antes dentro de mim, mas alguma coisa brota no meu coração, e cada vez que eu me aproximo mais, ele palpita mais forte, parece que a minha carne treme, e desejo estar perto dele. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu quero vê-lo. E Zaqueu decide: não, eu vou mais adiante, pode ser que eu consiga subir em alguma coisa e ver Jesus. Irmão, para alguém que é grande, subir numa árvore já é difícil, imagina para alguém que é pequeno, a dificuldade para poder subir.
a dificuldade para poder se agarrar num tronco, a dificuldade para ele poder conseguir chegar no seu objetivo. Entenda bem, aquele que nos convida, ele sempre vai estar preparado para nos levar a chegar aos nossos objetivos, mas quando eu e você não estamos caminhando ou trilhando conforme ele quer, os nossos objetivos ficam mais distantes. Os nossos objetivos ficam mais distantes. Às vezes, o homem, ele pode passar a noite toda, pode ser o maior teólogo, pode ser o homem mais rico do mundo, que tem a inteligência maior do mundo, ele pode passar a noite toda projetando. Aí Salomão, ele descreve que se o Senhor não direcionar os seus passos, ele não vai chegar em canto nenhum. Porque o homem faz os seus planos e os seus projetos, mas quem vai direcionar os seus passos é o Senhor. Se o Senhor não direcionar os nossos passos, não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos nadar e morrer bem na beira da praia. E o nosso adversário vai dizer: eu sabia que ele ia morrer na beira da praia. Enquanto Jesus estava lá no meio do mar, dizendo assim: ei, tu não precisa nadar, eu te pego pela mão e te carrego. Às vezes nós estamos lá no meio do mar, no meio da tempestade, no meio do vendaval, estamos com o nosso barco quase indo a pico, e o Senhor está gritando e clamando, dizendo assim: filho, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E você dizendo: Senhor, me socorre, me socorre. Quando o Senhor está lá do teu lado. Quando o Senhor está do teu lado. Zaqueu, ele corre depressa, sobe na árvore. Entenda bem, às vezes nós queremos nos aproximar de Deus, e às vezes não fazemos da maneira correta. Às vezes fazemos da maneira que nós achamos que é o certo, e até corremos com um bom direcionamento, com uma boa vontade de se aproximar de Deus, de ver Deus, mas às vezes tomamos decisões erradas. Zaqueu, ele sobe e fica lá em cima, mas qual é o convite que Jesus faz? Zaqueu, desce depressa. Porque para estar perto de Jesus, irmão, não tem que estar lá em cima, tem que estar nos pés de Jesus. A gente vamos nos lembrar, como o profeta chamado Jeremias, ele faz uma alegoria e conta uma revelação de Deus, e diz que o Senhor o convidou a descer à casa do oleiro, porque lá o Senhor falaria com ele. Às vezes, irmãos, nós estamos lá em cima como Zaqueu, estamos lá em cima, e o Senhor está nos convidando: ei, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo, eu quero transformar o vaso, eu quero reformar o vaso está precisando ser reformado. Ei, a reforma de Jesus não é igual à sua reforma. A reforma que nós fazemos na casa está perfeita. Às vezes nós vamos pintar, às vezes nós vamos passar alguma coisa para poder tampar uma imperfeição. Jesus, ele não trabalha assim. Jesus, ele quebra o vaso de novo e faz o vaso novo, porque vaso novo consegue receber mais azeite. Vaso novo, ele recebe mais azeite. Porque quando ele é remendado, irmão, quando o azeite começa a encher, como o azeite começa a entrar, a pressão do azeite faz com que ele quebre, porque ele não tem estrutura para suportar o azeite. E quando o azeite, ele faz isso, irmão, aí é o perigo, a soberba. A soberba. Acha que transbordou, mas não, ele quebrou, porque não conseguiu suportar o azeite. Acha que está no auge, acha que está cheio, mas não, acha que o azeite transbordou, derramou, que foi tão grande que chegou até certo ponto. Não, às vezes foi porque o vaso estava rachado e não conseguiu suportar o azeite.
Mas quando o vaso desce à casa do oleiro, e o oleiro faz um vaso novo, o oleiro leva ao forno e diz assim: esse vaso está perfeito, agora ele pode sim receber o azeite. Olha o que é que acontece na vida de Zaqueu, irmão. O vaso estava rachado, o vaso estava quebrado, o vaso estava distante de Deus, o vaso não conhecia mais Deus, o vaso não tinha mais intimidade com Deus, o vaso tinha perdido o contato com Deus. Mas aquele dia ele queria ver quem era Jesus, e Jesus ele era o próprio Deus, e Jesus ele era o próprio azeite de Deus. Entenda bem, quando Jesus diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Irmão, isso é tão forte na nossa vida, isso é tão forte na nossa vida, preste bem. Deus ele nos faz um convite para que eu e você possamos descer. E quando nós descemos, Deus ele fala assim: filho, vamos que eu vou contigo para a tua casa. Entenda bem, quem te convidou está dizendo que vai para a tua casa junto contigo. Ele está dizendo assim: ei, a festa que nós temos aqui, que está aqui, a alegria que está aqui, eu quero levar para a tua casa, eu quero transbordar também na tua casa, eu quero chegar na tua casa e quero fazer algo novo também dentro da tua casa. A mesma alegria, a mesma manifestação que eu estou fazendo aqui, ó, eu quero fazer dentro da tua casa. Quem crê assim, irmão? Quem crê? Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui nesta noite, Ele quer ir para a tua casa, Ele quer fazer o mesmo milagre que Ele fez na vida de Zaqueu, que Ele fez na casa de Zaqueu, Ele quer fazer dentro da tua casa. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa a luta, mas Ele vai fazer. Ele não está pedindo muito, Ele está pedindo: ei, vamos comigo, vamos comigo. Entenda, quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, os publicanos, os fariseus, olham para Zaqueu e dizem assim: poxa, ele é pecador. Porque quando o milagre está acontecendo na nossa vida, quem está lá fora vai começar a apontar os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Eles vão dizer assim: poxa, ela era desse jeito, ele era desse jeito. Mas quem está lá é o próprio Deus, quem está lá é o próprio Cristo, o transformador, aquele que pode modificar, aquele que veio não para os sãos, mas sim para os doentes. Porque, entenda bem, só quem pode se alegrar é quem está dentro. Quem está lá fora só apenas pode ver o manifestar de Deus. Às vezes vai ter pessoas, irmãos, querendo entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, querendo não trazer riqueza, não trazer alegria, mas sim trazer discórdia, trazer problema, trazer luta. É por isso que muitas das vezes eu pregando, eu digo: aprenda bem, entenda bem, quem é que você está convidando para entrar dentro da tua casa. É por isso que no começo eu falei que você deveria ter visão de águia, porque nem todo mundo nós devemos convidar para entrar dentro do nosso lar. Porque às vezes, irmão, alguém entra dentro do nosso lar e implanta discórdia. Porque às vezes não é alguém que tem uma mentalidade de Cristo, é alguém que tem uma mentalidade humana, tem uma mentalidade do mundo, e vai dizer assim: poxa, mulher, o teu marido, tanto problema, ele bebe direto, deixa ele, abandona ele, ele não vai para a igreja, deixa ele, não vai, não luta mais. O teu filho, deixa ele, abandona. Trazendo mais problema para dentro da sua casa, e você achando que a pessoa está querendo o melhor para você. Mas aí às vezes até acontece, quem já presenciou e quem sabe, às vezes acontece isso. A mulher ou o homem chega e diz assim: não presta, não presta, não presta, aí abandona. Aí daqui a passa uns meses, aquele que disse que não prestava, ou aquela que disse que não prestava, está com quem? Está com o que não prestava. Está com o osso que era teu e tu jogou no mato. E aí pegou para alguém, ou ela ou ele pegou para si. Não presta mais, eu vou lá e vou ficar para mim. Não é assim, irmão? Então você tem que entender uma coisa: é melhor você convidar Jesus para dentro da tua casa do que você convidar qualquer pessoa para entrar dentro da tua casa.
Aí quando o pastor se reúne mais os irmãos para ir para o evangelismo, aí o pastor bate na porta, parece que não tem ninguém, desliga as luzes para o pastor não bater a segunda vez, mas quando é o vizinho, a vizinha fofoqueira, enviada pelo diabo, aí abre a porta, deixa entrar, e deixa perder o seu tempo, em vez de você estar lendo a Bíblia, em vez de você estar fazendo algo para Deus, você está perdendo seu tempo, podendo estar adorando, podendo estar fazendo alguma coisa para Deus, entenda bem, essas pessoas, irmãos, devem ficar lá fora, porque não querem o teu bem. Jesus, ele quando entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Jesus ele traz para a casa de Zaqueu é restauração. Jesus ele só entrou, Anderson. Jesus não estava nem pregando, Jesus estava conversando. Talvez Jesus estava cansado dos sermãos e disse assim: Zaqueu, me traz um pouquinho da água, Zaqueu, que de manhã tu tomou e não te saciou, porque eu sou a água viva. Zaqueu trouxe água talvez para Jesus, trouxe pão, trouxe tudo do bom e do melhor. E quando Zaqueu olhou para Jesus e viu que aquilo que estava faltando dentro do seu coração, irmão Marcelo, parece que estava sendo enxertado, parece que estava sendo implantado uma alegria que ele não conseguia compreender. Ele queria chorar, ele queria rir, ele queria se alegrar, ele queria pular, ele não conseguia compreender. E ele diz assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. E vou dar metade dos meus bens a quem? Aos pobres. Ei, quando Jesus entra dentro da nossa casa, irmão, Ele traz restauração. Toda vida, quando você convidar Jesus: Senhor, entra na minha casa, a primeira coisa que Jesus vai fazer, Ele não vai trabalhar, não é nos teus, não, primeiro é em você. Quando Jesus ele convidou Zaqueu, a primeira pessoa que foi restaurada no texto, quem foi? O próprio Zaqueu. Às vezes nós estamos querendo: Senhor, entra na minha casa para poder restaurar o meu esposo, para poder restaurar a minha filha, para poder restaurar o meu filho. Mas às vezes somos eu e você, irmãos, que precisamos ser restaurados, porque algo se perdeu em meio ao caminho, algo que era tão importante, Jesus está querendo restaurar. Uma lamparina, ela só é vista se ela estiver acesa. Se ela estiver acesa, ela é colocada em destaque, mas se ela estiver apagada, ela é apenas um objeto qualquer. Mas quando ela está acesa, irmão, entenda bem, quando a sua lamparina está acesa, dentro da sua casa, você está clareando o caminho que o teu filho deve andar, o caminho que a tua filha deve andar, o caminho que o teu esposo deve andar, o caminho que você deve andar. Mas se ela estivesse apagando, presbítero Abraão, o que é que eu faço? Corre depressa e compra azeite, que ainda dá tempo. Corre depressa, desce depressa à casa do oleiro, porque ele pode reformar o teu vaso, ele pode reformar a tua vida, e ele pode trazer aquilo que se perdeu em meio ao caminho, porque muitas das vezes estamos fazendo como o Zaqueu ele fez, estamos dando tempo demais ao nosso trabalho, esquecemos das nossas esposas, esquecemos dos nossos filhos, esquecemos da igreja, esquecemos da mãe, do pai, esquecemos de tudo, porque estamos focados em trabalho, 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 trabalho e mais trabalho. Aí daqui a pouco, a tua esposa cortou o cabelo, e você dormiu do lado dela e nem percebeu que ela cortou o cabelo, porque você está onde? Focado no trabalho. A tua esposa, ela fez a sobrancelha e você nem percebeu. Isso está demonstrando que há distância entre um relacionamento, a distância entre o esposo e a esposa. Às vezes o teu filho nem foi para o colégio, ele gaseou aula, mas você não está tendo esse contato com ele, você nem percebeu. Você nem está indo mais ao colégio saber como o teu filho, a tua filha está lá no colégio. Você nem tem mais tempo para poder chegar cedo, ir lá na porta do colégio: vou buscar o meu filho hoje, vou buscar a minha filha hoje.
Hoje eu vou tomar café da manhã na mesa com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa. Hoje eu vou sair de manhãzinha cedo, eu vou na tapiocaria, eu vou numa padaria, vou tomar um café diferente. Irmão, a vida nós só vivemos uma vez. O único que viveu 2 vezes foi o próprio Jesus. E a Bíblia vai dizer que Lázaro, mas foi por pouco tempo, porque depois que morreu de novo já foi. Jesus não, ele está na glória. Entenda bem. Às vezes, irmãos, estamos focados demais em várias outras coisas, e coisas tão simples que nós podemos fazer. Marido, você acordar bem cedo, fazer um café para sua esposa e dizer: meu amor, fiz o café, vamos tomar café junto, te amo. Esposa, você acordar cedo e de igual modo, você fazer um café e tomar juntamente com seu esposo antes dele sair para trabalhar. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você acordar o seu filho ou a sua filha, ir na cama de manhã cedo, dar um beijo nele, um beijo nela e dizer: filha, filho, eu te amo. Isso vai ficar gravado na mente dele, na mente dela. Isso jamais será apagado da sua mente. Isso será como uma semente jogada em uma terra fértil. Jesus, ele veio não com a palavra dura. Jesus, ele veio com a palavra mansa de arrependimento, de transformação. Jesus, ele veio não para aqueles que estavam se destacando, não para aqueles que se achavam o máximo. Jesus veio para aqueles rejeitados, para aqueles pecadores, para aqueles abandonados. E Jesus, ele não fez um convite, Anderson. Jesus não fez um convite extraordinário. Jesus, ele chegou para Pedro e André e olhando para eles estavam pescando, pastor. Ele usou aquilo que eles estavam fazendo. Jesus olha para André e para Pedro e diz: ei, vem, me segue, porque eu farei vocês não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Jesus, ele fez um convite para mim e para você, e muitas das vezes nós estamos perdendo esse convite. Alguém já perdeu um convite, irmão? Já? Quando alguém perde um convite, o negócio é complicado. Porque você foi escolhido para estar naquela festa. Você foi escolhido a dedo. Alguém fez uma lista e disse assim: eu vou convidar fulano. E ele te entregou o convite. Entenda. Jesus nesta noite, ele te entregou o convite. E quando alguém te dá um convite e você perde, aí o marido normalmente, que é o mais avoado, a gente perde tudo, né? E não encontra nada. Às vezes a gente perde e diz assim: amor, eu perdi, vamos procurar. Aí eu me lembro da passagem da mulher das 10 dracmas, tem que varrer a casa. Tem que varrer a casa, ô pastor Josué, para poder achar o convite. E quando não acha o convite, aí vem a discórdia, porque um vai colocar a culpa no outro. Foi a mulher que tu me deu. Não, foi o marido que tu me deu. Quem perdeu foi você. Não, quem perdeu foi você. E aí era uma pequena coisa. Era um momento que ia trazer alegria e bem-estar, mas trouxe o quê? Confusão e discórdia. Às vezes, o que é que acontece? A gente se arruma mais rápido, toma banho, bem rapidinho nós se arruma. Aí às vezes as esposas testam um pouco a nossa paciência. Vou testar ele hoje. Veste uma roupa, ele diz: não, essa não ficou boa. E o rapaz que gosta de chegar no horário na igreja, ou que gosta de chegar no horário na festa, que gosta de chegar no horário em algum canto, vai trocar de roupa, vestiu outra roupa, passou o horário, passou 10, passou 20, e está quase chegando a hora, e aí já começa o quê? A discussão. A gente só chega atrasado na igreja, a gente só chega atrasado nos cantos, quando era para ser um momento de alegria. Entenda bem, vocês, mulheres, ganharam
muito reconhecimento desde muitos anos atrás. Saibam valorizar esse reconhecimento que vocês adquiriram. Não deixe ninguém atrapalhar os sonhos que Deus ele planejou sobre a vida de vocês. Porque às vezes, mulheres estão estagnadas com medo de enfrentar algo novo, ou de enfrentar alguma coisa de um trabalho, ou de enfrentar alguma coisa nova, e deixa de viver algo novo com Deus. Porque, irmão, a Bíblia constituiu ambos para ser uma só carne. Mas não é só uma parte que predomina a outra. Nem é um homem que manda na mulher, e nem é a mulher que manda no homem, mas sim os dois. Os dois têm que estar unidos. Porque senão um vai andar para a direita e o outro para a esquerda. E não vão chegar a lugar nenhum. Imagine bem, Zaqueu chegou em casa, Zaqueu dizendo assim, irmão, antes, viu, pastor? Zaqueu disse assim: Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres. A mulher de Zaqueu: poxa, meu Deus do céu, nós vamos ficar pobres. Zaqueu dizendo assim para Jesus: Jesus, eu roubei alguém, se eu roubei, vou dar 4 vezes mais. Já imaginou, pastora Fátima, pastor Edilson dizendo uma coisa dessa? Eu vou dar Hilux, eu vou dar as casas que eu tenho. Como é que a situação que não vai ficar? A mulher, ela vai ter que ser sábia. Porque senão ela bota Jesus, bota todo mundo para correr para fora. Porque é tão extraordinário, irmão, quando Jesus ele chega dentro da nossa casa. Me lembro como se fosse hoje, quando eu fui namorar com a minha esposa. Eu estava afastado da igreja. E o Espírito Santo, ele gritava no meu coração, dizendo assim: volta para casa, volta para casa. E eu cheguei para ela estava afastada na época também, mas eu nem sabia que ela tinha sido crente. Ela ia lá na antiga sede, nunca vi ela. Cheguei para ela e disse assim: Patrícia, eu tenho um ministério na igreja, tenho um chamado na igreja, e eu quero voltar para a igreja. Você me segue? Ela disse assim: sigo sim. E estamos até hoje na igreja. Graças a Deus. Vai fazer 8 anos que estamos juntos, graças a Deus. E olha o que aconteceu de tão extraordinário. O pastor me botou 1 ano, me lembro como fosse hoje, de disciplina. Passei 1 ano disciplinado. Aí eu disciplinei a Patrícia. Aí o pastor uma vez chegou para ela: irmã, você quer participar do discipulado para descer as águas? Mas pastor, eu estou disciplinado também. Quem foi que lhe disse? O Abraão. E ela tinha passado, a bichinha passou 1 ano junto comigo, disciplinada. O pastor tinha me disciplinado e a bichinha passou 1 ano comigo. Mas graças a Deus, irmãos, nós dois, como Zaqueu, passamos por momentos bons e momentos ruins, como todo casal, como toda família. Mas sempre quando um ou outro está passando por tribulação ou por uma luta, nós encontramos um ombro amigo do lado para conversar. Aí a gente bota as meninas para dormir. Às vezes a Maria que demora mais para dormir, que dá vontade de dar um remedinho para ela. Maria vai dormir, as meninas vão dormir. Aí a gente começa a conversar. Começa a colocar às claras os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos projetos. Como eu já falei outra vez aqui na entrada do ano, no ano de 2023, de 2022 para 2023, a gente entregou, pela madrugada, entregamos uns projetos a Deus e Deus realizou muito mais do que eu e ela imaginávamos. Deus deu mais do que eu mereço. Deus deu muito mais do que nós merecíamos. E de igual modo, esse ano a gente fez projetos também. E o ano nem começou e Deus já deu. Nem merecia, Deus já nos deu. Irmão, isso não é para nossa vanglória. Isso é para que os irmãos possam entender
que às vezes nós estamos convidando muita gente para estar entrando dentro da nossa casa, mas aquele que é mais importante, nós não estamos convidando. Aí nós nos perguntamos, Matos, por que o irmão que acabou de aceitar Jesus, já aconteceu algo novo na vida dele? Deus já deu uma casa, Deus já deu um carro, Deus já deu isso, já deu aquilo, e não compreendemos, sabe por quê? É porque ele entendeu que Jesus estava chamando e ele está no pé de Jesus. Quando Jesus fizer o convite, desça depressa, porque ele te aguarda. Amém?